Como vão todos? Estamos novamente aqui no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para apresentarmos um vídeo do tema 9, que são os sinistros de automóvel, RCF e APP. Esse caso aqui será envolvendo uma quebra de motor, né? E antes da gente iniciar, então, novidades para o canal nesse ano. A primeira, maior número de estudos de caso serão apresentados este ano, né? E a outra novidade eu vou apresentar um pouquinho mais adiante, que ainda ela não está pronta. Quando estiver completamente pronta, nós vamos anunciar aqui nos vídeos do canal. E enquanto isso, deem o seu like e façam a sua inscrição, porque isso é fundamental para a manutenção do canal, né? E vocês receberem as notificações desses próximos vídeos, tá? E, sem maiores delongas, vamos dar uma olhada nesse estudo de caso aqui envolvendo uma pólice de auto, tá? Esse motor que vocês estão vendo aqui à esquerda é um motor de uma Mercedes A190, tá? Alguns anos atrás eu periciei esse motor, o segurado avisou o sinistro para a companhia seguradora, a companhia teve lá vistoriando, o vistoriador normalmente é um leigo, ou seja, não há uma formação ali em engenharia mecânica no caso, e aí a companhia solicitou o meu atendimento e eu tenho formação em engenharia mecânica. E a questão toda envolveu o famoso calço hidráulico, tá? Que é uma questão que os colegas corretores têm que ter muita atenção, porque raramente você vai encontrar nos clausulados das apólices, e aí a outra questão é ler esses clausulados, né? É importante a análise: riscos cobertos, riscos excluídos, prejuízos não indenizáveis. E a maioria das companhias não fala no termo calço hidráulico, mas ela transfere isso em forma de texto, e algumas rechaçam de maneira inequívoca eventos dessa natureza que eu vou mostrar para vocês, e outras deixam isso de maneira aberta, dependendo das circunstâncias como que o evento aconteceu, né? Por isso que é importante, tá? Então, o que aconteceu? Esse veículo aqui, como eu disse, um A190, ele, no primeiro momento, aí é que está a questão, né? Ele tentou omitir o calço hidráulico, provavelmente baseado em alguma orientação do mecânico, né? Não posso admitir isso do corretor, mas sim do mecânico, e tentou disfarçar e alegou, no aviso de sinistro, que eu atendi, de que houve uma batida do veículo com algum objeto maior na pista que atingiu o motor, e aí o motor então veio a entrar em colapso, tá? O regulador esteve lá e viu pelas características, não precisou nem abrir o motor, viu pelas características que não se tratava disso, e sim de calço hidráulico. Só que a necessidade da seguradora para se precaver precisa de um laudo, né, assinado por um engenheiro, ou seja, aí você tem o laudo consistente para poder inclusive usar isso no judiciário, porque se é um laudo, entre aspas, que não é laudo, por uma pessoa leiga, né, ele facilmente é impugnado pela outra parte e o juiz vai concordar, né? Então, esse é o critério. Então, fui chamado para ver. E a primeira condição: uma pedra ou um objeto sólido atingiu a parte de baixo do motor. Aí vocês olham aqui na parte direita, isso aqui é o protetor de cárter do motor. É o que separa, né, o solo do motor. E se vocês olharem o que a gente observa é que essa peça aqui ela está íntegra, ela não está amassada, ela está com todas as suas condições perfeitas, né?
e não tem nenhum sinal de amassamento violento ou um rasgar da estrutura, né? Então é a primeira coisa. Então o dano não foi de fora para dentro. Isso dá a intenção de que foi de dentro para fora. Aí eu solicitei da oficina que desmontasse o motor, né, para a gente poder analisar. São várias as imagens, mas eu vou trazer aqui apenas essas aqui e mais outras duas, tá? Para poder caracterizar para vocês que foi o cálcio hidráulico. Então, o que acontece? O cálcio hidráulico, qual é o significado dele, né? Quando você atinge um volume de água muito grande, via de regra, acima da metade da roda. Ou seja, se o eixo central da roda começar a ficar submerso, não force o carro, porque ali tem uma grande chance de parte da água, com o veículo em movimento, parte da água entrar pelo duto de aspiração do ar, passar pelo filtro e entrar na câmara de admissão, e ao invés de ar misturado com combustível entrar na câmara de admissão, vai entrar água. Água é um líquido incompressível, ou seja, não se comprime como se fosse o ar. E aí o que acontece? No momento em que o pistão sobe, ele vai encontrar o quê? Ele não vai conseguir comprimir a mistura, ele vai encontrar água no lugar. E como é incompressível, o que vai acontecer? Via de regra, o pistão entorta, tá? Fura, a biela que suporta o pistão que liga o virabrequim entorta, tá? Se não quebrar, e está feito o carreto. Aí o restante dos danos vão acontecendo como consequência. E o que aconteceu aqui? O cliente, na tentativa até de descaracterizar isso, apresentou o motor do carro dentro do cofre, inclusive com um filtro de ar novinho, bem bonitinho. O habitáculo onde fica o filtro de ar também estava limpo, seco, bonito, né? Ou seja, tudo na tentativa de tentar disfarçar a questão do cálcio hidráulico. Mas basta abrir o motor. Foi solicitado abrir o motor, eu solicitei mais tarde. Então eu retornei à oficina e aí nós encontramos o seguinte. Vamos lá no outro slide. À esquerda aqui nós encontramos o bloco do motor, tá? Percebam no bloco do motor duas perfurações. Uma aqui mais à direita, que eu estou sinalizando. Eu vou até lhe sinalizar com uma caneta aqui, para deixar isso mais claro. Vamos pegar uma caneta aqui de cor, aqui ó. Percebam aqui ó, um buraco aqui, e outra perfuração aqui. Tá? Então, isto foi de fora para dentro. Por quê? Se nós olharmos aqui à esquerda, nós vamos ver já só, esse é um motor de 4 cilindros, portanto teria que ter 4 pistões e 4 bielas. Nós temos aqui 3 pistões e 3 bielas, totalmente deformadas. Essa aqui ainda está apresentando um pouquinho de linearidade com o pistão, mas essa aqui está destruída na parte do alojamento aqui que segura os casquilhos que ficam fixados ao virabrequim, e essa aqui completamente torta. E aonde é que está a outra biela? A outra biela e o pistão se desmancharam. Elas foram... por que aconteceu aqui a característica? O segurado ou a segurada, na tentativa de continuar dentro da água, né, foi forçando o motor até onde foi possível, né, o virabrequim, o pistão e a biela entraram em colapso, furaram um desses alojamentos aqui do bloco, rompeu esse material entrou para dentro do cárter, onde fica depositado o óleo, e parte da biela e dos fragmentos também foram parar lá dentro, tá? Foram moídos, literalmente moídos, parte deles, evidentemente,
né? Não tudo, mas o material do bloco aqui foi todo para dentro do cárter do motor. Literalmente moídos, tá? E isso é sinal, então, que o veículo não parou após o primeiro ronco, a primeira batida. Continuou forçando, demonstrando até para mim que é um motor com características bastante robustas, né? Para tentar sair de dentro da água ou passar pelo alagamento, né? E ficou bem caracterizado, até pela cor aqui, que vocês podem observar pelas cores dos pistões, né? Então, isso caracterizou o calço hidráulico. Vamos dar mais uma olhadinha numa outra imagem, duas imagens que eu tenho aqui. Olha aqui. Esta peça aqui, ó, fica instalada dentro do cárter do motor, tá? Isso tem um nome comum que é usado como pescador. Por quê? Porque isto aqui é um filtro de partículas metálicas, tá? Que é um auxiliar do filtro, do cartucho de filtro do óleo do motor, tá? As partículas de maior dimensão, como isso aqui é imantado, magnetizado, as partículas metálicas que são sensíveis a isso, né, aderem-se a esse filtro. Aqui, ó, essa tampa que tinha aqui do filtro, eu mandei remover para mostrar a quantidade de fragmentos metálicos que tinha lá dentro. Porque o bloco do motor é de ferro fundido. Então isso aqui tudo é partículas do bloco do motor, tá? Que por ser de ferro fundido é magnetizável, né, e foi atraído por isso aqui. Que aí depois o óleo passa e segue para o cartucho de filtro para depois ser distribuído para o motor. Então isso aqui é outra característica de que o carro andou em movimento ainda, tentando forçar a situação toda. E a outra característica que nós vemos que houve, vamos chamar assim, entre aspas, uma forçação de barra em relação a esse motor, nós temos aqui esse discão aqui, ó. Isso aqui faz parte da embreagem do motor, é a cremalheira, tá? Que é onde é friccionado o disco de embreagem, tá? Que faz as trocas de marcha, né? E que transfere a potência para os eixos do motor. Se nós observarmos essa cremalheira, nós vamos ver aqui, ó, tons azulados na cremalheira. Isso significa que ela foi superaquecida com altas temperaturas. Esse azul aqui acontece, essa cremalheira aqui é de aço, tá? Essa cor aqui atinge quando a temperatura do aço supera 280 graus Celsius. Ou seja, a temperatura estava muito elevada, acima de qualquer condição de que o motor tenha sido projetado, demonstrando mais uma vez de que houve a intenção de continuar percorrer o caminho com a mesma situação do motor em vez de ter parado no primeiro impacto, tá? Ou seja, então, caracterização do calço hidráulico. Então, todas essas características, se houver dúvida por parte do segurador e do regulador, via de regra, o perito que é contratado faz esses exames, tá? Para poder caracterizar e, evidentemente, que aqui declinou da indenização. Até por um motivo a mais, né? Ele tentou, vamos usar o termo, disfarçar, eu usaria também fraudar o seguro, dando uma informação equivocada e achando que então a seguradora ia não perceber, né? E acabar pagando a indenização. Isso é uma outra cláusula, né? Que exclui indenizações, né? Essa má-fé, né? Por parte do segurado. Então a motivação aí foi dupla, tá? Concluímos aqui então esse estudo de caso, espero que tenha sido interessante e útil, porque muito se fala sobre calço hidráulico, mas pouco se mostra, né? Então espero que tenha sido bom, né? E repito, façam a inscrição no canal, novidades estão vindo aí,
E agradeço por enquanto. Muito obrigado. Fiquem com Deus.